Tem muita coisa na minha vida, na sua vida, que a gente precisa de tirar para seguir Jesus com excelência. Às vezes, a internet te atrapalha. Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Max. E eu sou a Vanessa. E no estudo dessa semana, a gente aprendemos sobre o divórcio, Jesus e as crianças. o jovem rico Jesus fala sobre sua morte e ressurreição mais uma vez. o pedido de Tiago e João. E o último, o cego Bartimeu. Então, bora começar, né, pessoal? Sobre o divórcio, a gente aprendeu aqui que aproximaram os fariseus de Jesus e perguntaram se era lícito repudiar a mulher, ou seja, se podia dar carta de divórcio para ela, ou seja, separar. Jesus ele falou assim: vocês não viram lá no princípio que Deus ele falou: saia o homem da casa do seu pai e da sua mãe e unir-se-á a sua esposa, ou seja, a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Esse é um passo muito importante na vida das pessoas, principalmente na vida do cristão. Ele tem que buscar a Deus, ele tem que jejuar, ele tem que orar. Para quê? Para ele ter certeza da pessoa que Deus botou ali na vida dele, da pessoa que ele vai casar, da pessoa que ele vai passar o resto da vida ali junto com ele. Para quê? Para não errar. Jesus ele fala assim: ó, vocês erram porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Então assim, para você tomar esse passo na sua vida, jejua, ora, busca, para quê? Para não acontecer de querer separar depois, né? Jesus ele falou assim que aquele que separa da sua mulher a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casa com a repudiada comete adultério. Aí você imagina a bagunça que não vira. Então assim, para os dias de hoje, busca primeiro, ora, pede para Deus, fala assim: Deus, né, eu quero uma mulher, eu quero uma esposa, busca, jejua, ora, procura, né, passa a saber mais a parte de Deus. Deus é seu pai, e o pai ele quer o melhor para o filho. Então, busque, peça para Deus, que Deus ele vai apresentar a pessoa certa para você, na hora certa, no momento certo, no momento de Deus. Basta você crer e aceitar o chamado de Deus e aceitar o propósito de Deus na sua vida. Amém! E o segundo tema que vimos foi Jesus e as crianças. Vimos que algumas pessoas traziam crianças até Jesus para tocar nele, mas os discípulos os repreenderam e Jesus ficou indignado com eles, não foi? Então, devemos receber o reino de Deus como criança, porque elas são um modelo para nós, porque senão não vamos entrar no reino de Deus, como Jesus mesmo disse para eles. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. O terceiro tema, a gente viu sobre o jovem rico. A gente viu que aproximou um jovem de Jesus e perguntou para ele o que ele podia fazer para ser salvo, né? Para herdar o reino dos céus. Jesus ele falou: ó, guarda os meus mandamentos. Só que o jovem falou para ele: ó, isso aí eu já observo desde a minha mocidade, ou seja, tinha muito tempo que ele guardava os mandamentos de Deus. Jesus olhou para ele e falou assim: não, ainda falta uma coisa para você. Pega tudo que você tem, dá aos pobres, vem, toma a sua cruz, vem e me segue. O jovem retirou de Jesus porque essa palavra foi muito forte para ele. Foi muita coisa para ele. O que a gente pode aprender com isso? Tem coisas nas nossas vidas que a gente precisa de tirar para seguir Jesus.
A gente viu que esse jovem, ele tinha como prioridade na vida dele a riqueza. Ele guardava todos os mandamentos de Deus, todas as coisas. E a única coisa que ele amava era a riqueza. Ou seja, tem muita coisa na minha vida e na sua vida que a gente precisa de tirar para seguir Jesus com excelência. Às vezes a internet te atrapalha, às vezes o WhatsApp te atrapalha, às vezes o Facebook atrapalha você a seguir Jesus. Então, precisa de você saber... Jesus ele fala assim, ó, onde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. Ou seja, aquilo que você mais dá valor é seu tesouro. Esse jovem, o que ele dava mais valor era a riqueza dele. Jesus olhou e falou assim para ele, peraí, tem algo que está faltando ainda. Pega tudo que você tem e dá aos pobres. Vem, pega a sua cruz e me segue. Ou seja, era aquilo que ele dava mais valor, né, que Jesus viu na vida dele, é aquilo que ele dava mais valor. Não era guardar os mandamentos, não era seguir as leis de Deus, era aquilo que ele dava mais valor. Muitas vezes eu e você damos mais valor em outras coisas do que guardar os mandamentos de Deus, do que seguir Jesus, do que colocar Jesus em primeiro lugar. Então, que a gente possa seguir Jesus primeiramente, deixar Jesus comandar a nossa vida para depois as outras coisas ser acrescentadas. Não é assim que está escrito? Busca primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, as demais coisas vai ser acrescentado. Então, se tem algo que está te prendendo, se tem algo que é pesado para você, Max, eu vou tirar meu Facebook, eu fico muito tempo no Facebook, eu fico muito tempo no Instagram, não importa, eu fico muito tempo num lugar, né, tá me atrapalhando. Tira da sua vida e coloca Jesus neste lugar. O tempo que você dedicava nessa coisa, você pega e dedica a Jesus. Você vai ver que vai mudar totalmente a sua vida. E o quarto tema que vimos foi: Jesus fala sobre sua morte e ressurreição. Mais uma vez, né, pessoal? Vimos Jesus falando sobre sua morte e ressurreição para seus discípulos. Sabe, o que mais me chama a atenção é o fato de Jesus saber tudo mesmo, o que aconteceria com ele. E ele não ter desistido de cumprir com a sua missão aqui nessa terra. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você que está pensando em desistir de cumprir com a sua missão aqui nessa terra. Por que você está pensando em desistir? Responde aí. Quero dizer algo para vocês: não desista, mas siga o exemplo do nosso Jesus e que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, pois Ele tem propósito sim para a sua vida. A sua vida é muito valiosa, pois Jesus mesmo passou tudo aquilo que Ele disse por você. Você é muito valioso e o inimigo, ele sabe o valor que você tem. Pare de ouvir a voz dele e ouça a voz de Deus. Você é valioso ou valiosa. 2 horas depois. Em quinto, a gente aprendeu sobre o pedido de Tiago e João a Jesus. Pelo que a gente viu aqui que eles pediram para Jesus para um assentar à direita e outro à esquerda de Jesus. Jesus ele falou para eles assim, vocês não sabem o que estão me pedindo, né? E ainda perguntou para eles, o meu cálice vocês podem beber? Eles falaram, pode. Jesus falou, o meu cálice vocês vão beber, mas quanto a isso, somente Deus pode permitir o assentar à direita ou à esquerda de Jesus. O que a gente aprende hoje nos nossos dias? Nem tudo que você pede, nem tudo que você vai pedir, Deus vai te conceder. No livro de Tiago, ele fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então, a gente aprende o quê? Que quando é para a gente se aparecer,
para a gente se amostrar, parecer para o próximo, se parecer superior, né? Deus ele não vai te dar, Deus ele não vai conceder isso para você. Então a gente tem que pedir, a gente tem que crer que a gente vai receber, mas a gente tem que saber o que a gente vai receber. Né? Não vai adiantar nada você falar assim para Deus, Deus, eu quero uma casa amanhã, senão você não é Deus. Então, né, não é assim que você vai fazer, não é desse jeito que você vai pedir para Deus. Você tem que buscar para depois você achar. Então, Jesus mesmo falou assim, buscais e achareis. E também a gente aprende sobre os pedidos de Deus mais para frente, né? Nos outros estudos a gente vai entendendo certinho como que é os pedidos, como que você vai fazer o pedido diante de Deus. Mas existe coisa que você vai pedir para Deus que Ele não vai te conceder, porque se você pedir mal, Jesus ele não vai te dar, porque você não vai receber. Se for para você se amostrar para os outros, pedir coisa para você se sentir ou ser superior, você pode ter certeza que Deus não vai te conceder isso. Sexto e último, sobre a cura do cego Bartimeu em Jericó, vimos que Jesus sempre fazia o melhor para quem recorria até ele, pois ele estava decidido em cumprir com a sua missão aqui nessa terra. Então, vamos sempre fazer o melhor para Deus. Então, concluímos o 10º capítulo. Parabéns! Então, pessoal, vamos continuar cada vez mais estudando a Palavra de Deus. Não somente com esse projeto que a gente está participando, mas eu sei que vocês também estudam outros livros. Parabéns para vocês, que vocês continuem mesmo cada vez mais estudando a Palavra de Deus, pois é ela que vai nos ensinar a fazer o melhor para o nosso Deus. Então, gente, é isso aí, tá? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha, comenta aí e é nóis. Até na próxima. Beijos, fiquem com Deus!